Muito bem. Então, olha só, doutores. Primeiro, eu vou dar para vocês aqui um apanhado geral a respeito das cautelares. Entendam o seguinte, eu tenho cautelares no sentido amplo da palavra. Então, lembrem-se que a prisão ela também é cautelar. Então, eu tenho a prisão enquanto medida cautelar e eu tenho aquelas cautelares que são diferentes da prisão. Então, eu vou tratar inicialmente de medidas cautelares de forma genérica, tá? E aí nós vamos traçar aqui algumas características, algumas informações que são relevantes, ancoradas no Código de Processo Penal. Então vamos lá. Primeiro, doutores, vamos trabalhar aqui sobre os princípios. Então, medidas cautelares, a prisão e aquelas diversas da prisão do 319. Então, primeira questão que você... Deixa eu colocar tudo aqui logo, tá? Então, a primeira questão, doutores, a questão da jurisdicionalidade. Quem que pode decretar uma medida cautelar, seja ela de prisão ou diversa da prisão, é somente o juiz, doutores. Somente o juiz. Lembrem-se que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. E aí, pessoal, tem uma exceção aqui que diz respeito à fiança. Fiança. Entendam o seguinte, o 322 do Código de Processo Penal, ele deixa claro que o delegado, doutores, ele pode conceder fiança, ele pode arbitrar a fiança naqueles crimes em que a pena a máxima combinada não seja superior a 4 anos. Então, até 4 anos, se eu tenho um crime em que o cidadão, se eu tenho um crime em que a pena máxima for de até 4 anos, o delegado ele pode arbitrar fiança. Exemplo, você foi pego numa blitz no bafômetro. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, embriaguez ao volante. A pena é de 1 a 3 anos. Você foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia. O delegado vai arbitrar a fiança, por quê? Porque a pena é de até 4 anos. Então, até 4 anos o delegado pode arbitrar fiança. Pô, mas você acabou de falar que o princípio que norteia a prisão e as medidas cautelares diversas da prisão é a jurisdicionalidade, ou seja, somente o juiz pode aplicar. Esta é uma exceção à regra. Tá certo? Esta é uma exceção à regra. Eu já vou falar disso quando nós tratarmos de fiança. Agora, presta atenção numa coisa muito importante aqui. Olha para a tela. Tá? Olha para a tela. Tá? Isso aqui, doutores, está pacificado hoje, o Supremo, tá? O Supremo, e da mesma forma o STJ, ele jogou uma pá de cal em cima dessa questão. Qualquer medida cautelar, prisão ou diversa da prisão, não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Tá? Eu preciso necessariamente do quê? Eu preciso que haja provocação dos interessados. Eu preciso que haja provocação dos interessados. Tá certo? Então, o juiz não pode decretar qualquer medida cautelar, tá? De ofício. É necessário que haja a provocação. Mantenha aqui na tela, olha no Código de Processo Penal, você vai ver aqui, ó. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, princípio da jurisdicionalidade. Excepcionalmente, a fiança pode ser arbitrada pelo delegado, em que a pena máxima combinada ao crime for até 4 anos. Então, serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Perceberam, doutores? Então, o juiz não determina de ofício. É necessário que haja provocação. O outro princípio que você viu lá, deixa eu voltar aqui rapidão, princípio do contraditório. Tá? Já está no parágrafo seguinte, parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de eficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária. Doutor, isso aqui é uma inovação enorme que nós tivemos por conta do pacote anticrime, porque até então, qualquer medida cautelar, ela sempre era deferida inaudita altera partes, ou seja, sem a necessidade da oitiva da parte contrária. Tá? Na verdade, continua sendo, doutores, porque você viu que ele prevê, mas trata isso como
uma situação excepcional ou vice-versa. A questão é, doutores, é que dificilmente você vê a aplicação desse contraditório. Outro princípio importante que você tem que levar em consideração, vai para a tela, tá? Doutores, o princípio da provisionalidade. O que significa isso? Tá? Nós temos que sempre levar em consideração aqui, ó, tá? A atualidade ou a contemporaneidade do perigo. Tá? Isso aqui vai ficar mais evidenciado quando a gente tratar dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Tá? Então, tanto é que ele está falando aqui em relação ao 312, parágrafo 2º. Princípio da provisoriedade. Tá? Não temos, doutores, apesar de nós falarmos aqui de prisão ou medida cautelar de natureza provisória, ela é sempre provisória, nós não temos a fixação de prazo máximo de duração. Então, a prisão preventiva ela não tem prazo máximo, medidas cautelares diversas da prisão não têm prazo máximo. A única observação, e isso foi uma inovação agora, mas o Supremo já fez questão de esvaziar essa regra, é de que a cada 90 dias o juiz que proferiu a decisão determinando a medida cautelar, ele tem que fazer a revisão dessa medida cautelar no sentido de verificar se estão presentes ou continuam presentes os requisitos que autorizam. Tá? A excepcionalidade da medida. Doutores, presta atenção. Tá? Entendam o seguinte, toda e qualquer medida cautelar, ela tem que ser sempre excepcional. Por quê, doutores? Porque qual é a regra? A regra qual que é? A liberdade. Esta é a regra. Qualquer restrição a esse direito natural do cidadão tem que ser de caráter excepcional. Tá? Então, tanto a medida cautelar diversa da prisão, mas principalmente a prisão, doutores, a prisão preventiva, ela sempre tem que ter uma natureza de excepcionalidade. Tá? Por quê? Porque a gente privilegia a liberdade em detrimento do encarceramento. Certo? Apesar de que, na prática, muitas vezes não é isso que nós vemos. Nós vemos justamente o contrário. Na dúvida, a gente prende. Qualquer coisa, depois você dá um tapinha nas costas e solta o cara. Pô, desculpa aí, foi mal. Não é raro vocês se depararem com notícias aqui, doutores, de que o cidadão ele ficou 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses preso, 6 meses preso, e aí depois viu que não era ele. Ontem mesmo estava acompanhando o caso de um menino, doutores, que ficou 50 dias preso, onde ele supostamente teria sido reconhecido pela vítima, só que ele foi preso preventivamente, advogado entrou com habeas corpus provando que na hora que o crime aconteceu, ele estava em outro lugar, num bar bebendo com os amigos. E nessa brincadeira, ele ficou 50 dias preso. Você está entendendo? Então, a prisão, ela é sempre a última ratio. A última ratio. Tá certo? Para você evitar esse tipo de coisa. E por fim, doutores, a questão da proporcionalidade. Eu preciso prender o cara? Será que eu não tenho uma medida menos invasiva? Eu não posso, por exemplo, arbitrar uma fiança, eu não posso determinar uma monitoração eletrônica, eu não posso estabelecer outras medidas que vão surtir, de repente, o mesmo efeito dessa prisão? Então, é isso que tem que ser avaliado. Então, o juiz, doutores, ele tem que ter bom senso. Mas o principal que toda e qualquer autoridade deve levar em consideração em relação à decretação da prisão é sempre a excepcionalidade. Bom, eu não vou me ater muito a essas questões, até porque não é esse o objetivo. Vamos para a questão mais prática. Doutores, requisitos que nós temos que observar em relação às cautelares em geral. Então, vem para a tela aqui, que tem que ser observados. Vamos lá. Primeiro, fumus boni iuris, que muitos sustentam que isso aqui é uma incorporação de direito civil que não se adequa ao processo penal. Então, na verdade, nós estamos falando em fumus comissi delite, ou seja, eu preciso demonstrar de forma inequívoca
que existiu o crime e eu tenho indícios suficientes de autoria, então eu tenho que demonstrar a prova da existência do crime, tá? E indícios de autoria, ou seja, isso que a gente chama de justa causa. E também eu preciso determinar o quê? O periculum in mora, ou, na verdade, o periculum libertatis. O que significa isso? Eu tenho que perguntar o seguinte: se eu manter a liberdade do cidadão, qual é o perigo que ele pode causar? Essa é a pergunta que você vai fazer. Tá? Qual é o perigo que ele provoca para o processo e para a sociedade se eu manter a liberdade dele? Então, essas duas questões que precisam ser avaliadas. Certo? Outra questão que você tem que levar em consideração, vem para a tela, a oportunidade. Quando é que eu posso determinar a medida cautelar, doutores? Em qualquer fase da investigação policial, em qualquer fase do processo judicial. Quem tem legitimidade? Claro, durante o período de investigação, quem tem legitimidade, doutores? A autoridade policial, vou colocar aqui, ó, a autoridade policial mais MP. Tá? No curso do processo judicial, as partes, tá? Lembrando que o juiz, ele não pode, doutores, mais decretar qualquer cautelar de ofício, tá? Você consegue ver isso bem no artigo 282, parágrafo 2º e no 311. Cuidado, pessoal, que esse 311 aqui, ele foi alterado pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Ok? Uma outra pergunta que se faz muito, pessoal, tá? É se é possível a detração em relação às medidas cautelares diversas da prisão. Quando se trata de detração, doutores, claro, quando eu tenho pena privativa de liberdade, fica fácil. Então vamos supor, esse cara que ficou, ele fica 3 meses preso, tá? Esses 3 meses, doutores, vai ser o quê? Detraído de eventual condenação. Vamos supor que ele tenha sido condenado a 5 anos e 3 meses, tá? O que vai acontecer? Esses 3 meses aqui que ele já cumpriu de forma preventiva serão detraídos da sanção final dele. Isso é fácil você chegar a essa conclusão. Agora, vamos supor, doutores, a minha pergunta é, aqui, ó, 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses. Vamos supor que ele tenha ficado aqui durante 3 meses com monitoração eletrônica. Eu posso detrair esses 3 meses aqui de monitoração eletrônica, que é uma medida cautelar diversa da prisão, na condenação final dele aqui? O entendimento prevalente, doutores, pelo menos por enquanto, é que não é possível a detração. Não seria possível a detração quando eu tenho uma medida cautelar diversa da prisão. Eu só posso realizar a detração quando eu tiver medidas, doutores, privativas de liberdade. Ok? Beleza? Lembrando que isso aqui, doutores, são só conhecimentos básicos, tá? Eu não vou aprofundar, porque não é esse o nosso objetivo. Quais são, então, as medidas diversas da prisão, doutores? Tá? Vejam só, as medidas diversas da prisão, elas estão elencadas lá no artigo 219 do Código de Processo Penal. Tá? A gente já vai dar uma olhada no código aqui, ainda que superficial, tá? Pelo menos para você ter uma noção do que eu estou falando. O Marcos também deu o ar da graça aqui. Boa noite, Marcos. Bom, essas medidas cautelares diversas da prisão, elas podem ser aplicadas, tá? Elas podem ser aplicadas sempre que eu tiver uma infração punida com pena privativa de liberdade, tá? Então, somente quando eu tiver uma pena privativa de liberdade. Então, olha só. As medidas cautelares previstas não se aplicam à infração a que não for aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente pena privativa de liberdade. Tá certo? Então, somente quando você tiver um crime que eu tenha pena privativa de liberdade. Por quê, doutores? Porque vocês sabem que existem penas em que eu tenho aplicação exclusiva de pena de multa ou, eventualmente, de pena restritiva de direitos. Então, não é possível.
E aí vocês vão perceber que nós podemos aplicar essas penas de forma autônoma, sem qualquer caráter substitutivo da prisão preventiva. A exemplo de situações em que não cabe a prisão preventiva, doutores, mas o cara descumpre, por exemplo, uma suspensão condicional do processo ou uma transação penal, melhor dizendo. Aplicação em caráter substitutivo da prisão preventiva, que esta é a ideia do 282, parágrafo 6º. Então, olha só, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar do 319. Então, estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva do 312. O juiz então pega, não, peraí, primeiro eu vou aplicar as cautelares. Primeiro eu vou aplicar as cautelares. Se não resolver as cautelares, aí eu vou prender o cara. Por exemplo, tá? Você vai perceber que uma das cautelares que nós temos é o cara se manter longe de determinadas pessoas. Está proibido de frequentar determinados lugares. Tá? Você pega e impõe essa cautelar. Certo? Se o cara descumprir a cautelar, o que você faz? Você pega e prende o cara preventivamente. Por quê? Então você chega pro réu e diz para ele, meu filho, você não pode frequentar determinados lugares, você não pode se ausentar da comarca, você não pode se aproximar de determinadas pessoas. O cara caga para você, meu filho, prende o cara porque não tem jeito, eu te dei a oportunidade. E também, essas medidas cautelares, elas estão vinculadas à liberdade provisória lá do 321, que a gente vai estudar também, certo? O próprio Código de Processo Penal diz lá, doutores, que elas podem ser revogadas ou substituídas a qualquer tempo, tá? Está no 282, parágrafo 5º. E aí nós vamos para as medidas em espécie, tá? Cola aqui na tela. Agora lá para o 319. Então, olha só. Velho. Eu tenho um problema com esse teclado aqui. Aí, agora apareceu aqui. Então, olha só. Primeiro, tá? Você percebe aqui que você tem 9 aqui, não é? Então, primeiro, comparecimento periódico ao juízo. Tá? Então, você tem que se apresentar periodicamente ao juízo, ele que vai determinar essa periodicidade. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Proibição de manter contato com pessoa determinada. Proibição de ausentar-se da comarca. Recolhimento domiciliar durante o período noturno e nos dias de folga. Suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, desde que os peritos concluem o cidadão ser imputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Tá? Fiança, quando ela for admitida, e por fim aqui a monitoração eletrônica. Essa daqui, doutores, pelo menos aqui no DF, ela é a campeã de audiência, tá? Essa daí, pelo menos, é a campeã de audiência. Tá certo? Então, entendam o seguinte. A ideia, doutores, é justamente colocar sempre a prisão como a última ratio, excepcionalmente. Então, a ideia inicial, doutores, é o quê? Estabelecer uma ou mais destas medidas cautelares. Tá certo? Uma ou mais dessas medidas cautelares. Se elas se mostrarem insuficientes, ou dada a gravidade do delito, doutores, se o juiz entender, não, essas cautelares aqui não vão resolver, ele decreta a prisão preventiva. Ou, eventualmente, ele concede uma cautelar, o cidadão não cumpre, não resolve, e aí ele pega, então, e revoga e aplica a prisão, decreta a prisão preventiva do boneco.